Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana em que a Operação Marquês fez 4 anos. Foi na passada quarta-feira, o dia em que exatamente se soube que há 2 novos arguidos neste processo que não para de crescer. Desta vez, os arguidos estão ligados ao caso do projeto TGV e, alegadamente, também ao Grupo Lena, embora ainda haja grandes dúvidas sobre quais são as razões destes 2 novos arguidos de um processo que não para de alargar. Isto no momento em que, ao que se sabe, ainda falta chegar a resposta a uma das cartas rogatórias, neste caso uma carta rogatória da Suíça. As principais já foram respondidas, tinham a ver com as contas de Henrique Granadeiro na Suíça, mas ainda falta uma menos relevante. A verdade é que o prazo oficial decretado pela Procuradoria-Geral da República só decorre a partir do momento em que chega essa última quarta e nessa altura faltarão 90 dias. Portanto, aquilo que estão a ver no ecrã, que é uma acusação em setembro, na verdade pode ser em outubro ou até mais tarde. E neste caso a questão que se levanta é se estamos ainda perante a Operação Marquês ou perante um mega caso daqueles que se arrastam durante muito tempo. A verdade é que tudo indica que lá para o outono existirá uma acusação neste processo que é seguramente talvez o mais grave da nossa democracia e vamos ver como é que acaba, pelo menos nesta fase de acusação. Para este programa convidamos João Araújo, é advogado de José Sócrates neste processo, onde o ex-primeiro-ministro é o principal arguido. Martim Menezes é advogado, também especialista em direito penal. Luís Garriapa é jornalista da SIC e tem acompanhado este processo desde o início. E Miquel Pereira, jornalista do Semanário Expresso e que também tem acompanhado este processo desde o início. Muito boa noite, Dr. João Araújo. Começo por si e começo por lhe fazer a seguinte pergunta. Esta semana, num comunicado que o senhor e o Dr. Pedro de Lille puseram cá fora, diziam que este processo, que esta investigação, isto devia ser arquivado. Aliás, já o disseram várias vezes. O que lhe pergunto é se os senhores e o seu cliente, o engenheiro José Sócrates, se não preferiam que este processo fosse a julgamento para que a inocência que os senhores reclamam de José Sócrates fosse realmente provada em julgamento e não que parecesse uma espécie de ganho na Secretaria. Boa noite, Luís. A sua pergunta é uma pergunta completamente estranha. É? O processo penal não se fez para provar a inocência de ninguém. O processo penal fez para provar a culpa ou não provar a culpa. Portanto, transformar o processo penal numa espécie de desafio, ora, provem lá que eu sou culpado, ou mais exatamente, arranjem uma acusação, porque sem acusação não se pode fazer um julgamento. Esse é o primeiro problema. Isso é aquele problema que talvez exista, seja resolvido no outono. Como é que talvez, porque, atenção, porque recorrentemente, e o Ricardo Costa disse por 2 ou 3 vezes, da fase da acusação. Nós não estamos na fase da acusação. Não, nós estamos na fase de investigação. Do inquérito. E que se conclui com um despacho de encerramento do inquérito. E que pode dar uma acusação, ou um arquivamento, ou coisas parciais. O que Mas perante os indícios que se conhecem, perante os crimes de que José Sócrates está suspeito, indiciado, a minha pergunta era essa: se os senhores não preferiam, já agora, então vamos até ao fim deste processo, porquê querer arquivá-lo agora? Não, desculpe, não é agora. É em 15 de outubro de 2015. O que a lei diz? Isto aqui não é uma questão de preferências. Nós não estamos aqui num supermercado em que se vai comprar o que nós preferimos. Estamos aqui, aparentemente, num país civilizado, que se rege pela lei. E o que é que diz a lei? Concluído o inquérito, se houver indícios, o Ministério Público acusa. Se não houver indícios, o Ministério Público arquiva. Isto é tão simples quanto isto. Agora, o prazo de inquérito já esticadíssimo com todas as espécies de artifícios, ocorreu no dia 15 de outubro de 2015. Houve este prazo de inquérito, que a lei trata como um prazo máximo de duração do inquérito, apesar da mistificação. A lei chama-lhe prazo máximo de duração do inquérito, e não sei o que é que
as pessoas não entendem destas palavras, não sei o que é que se não entendem o que é quer dizer prazo, se não querem dizer o que é que não entendem o que é que quer dizer máximo e de duração, não sei o que é que não entendem. Este prazo foi prorrogado por 7 vezes. 7 vezes. E a última das vezes... Sem fundamentação legal. Foi prorrogado sem prazo. A última vez foi prorrogado sem prazo. Porque dizer tem 90 dias a contar do dia em que venha a resposta à carta rogatória não é uma prorrogação com prazo, é, na melhor das hipóteses, uma canção de embalar. Isso não existe. Mas verdade seja, e esse despacho de 27 de abril da Sra. Procuradora-Geral teve uma virtude, aos meus olhos, que foi demonstrar que ninguém liga nada à Sra. Procuradora-Geral. E o estado em que está este processo mostra bem que ninguém liga, a começar pelos senhores magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, a quem o despacho era dirigido. Martim Menezes, quando nós olhamos de fora para este caso, e nós não somos juristas, ficamos de facto um bocadinho perplexos com a questão do prazo. É óbvio que estamos perante um caso complexo, um caso seguramente importante, o mais importante, eu acho que é o mais importante do pós-25 de Abril, mas isso depois veremos como é que termina. Mas quando olhamos para a questão dos prazos, apesar da extrema complexidade, enfim, que o Ministério Público alega, a verdade é que nós, para um cidadão que esteja de fora, mesmo que siga com alguma atenção as questões da justiça, não deixa de ser absolutamente surpreendente estas prorrogações de prazo. Estamos aqui perante uma arbitrariedade, uma iniquidade da justiça, ou isto é aceitável? Bom, eu considero, boa noite a todos, que o ideal era que se respeitassem os prazos. Penso que qualquer jurista, advogado que trabalha na área acha que isso para a defesa dos cidadãos seria o ideal. Agora, nós, e como o Ricardo estava a dizer, sabemos que este é um processo de extrema complexidade e com uma componente internacional também, que lhe acresce em termos de timing, obviamente, e bastante. Portanto, nós tínhamos um prazo legal máximo que seria de 27 meses, portanto, nós estamos a falar do inquérito no prazo máximo, mais metade em face da complexidade e das cartas rogatórias, e como o Dr. João Araújo dizia, esse prazo está longamente ultrapassado. Mas na tradição portuguesa, e este código é já de 87, não há um acórdão, não há uma decisão em que a defesa suscitasse o ultrapassar do prazo de inquérito e que a relação viesse a decidir que, de facto, tinha que terminar o inquérito. Portanto, o inquérito terminará com um despacho de acusação ou com um despacho de arquivamento. Há centenas de processos em que os prazos são ultrapassados. Há mesmo processos recentes, a Operação Furacão, que não tem acusação, a Operação Monte Branco, que não tem acusação, são tudo processos anteriores. E isso, deixa-me fazer só um contraditório, e isso é normal, não ter prazo? É porque eu, por exemplo, vou fazer uma simplificação, que enfim, um bocadinho absurda, mas eu no meu trabalho tenho prazos e tenho que os cumprir. E, portanto, porque se não os cumprir há um problema. E a minha questão é, a justiça também tem regras e tem tempo. Quando não se cumpre um prazo, qual é o argumento que pode sustentar isto, além da extrema complexidade? No limite, se o caso for muito complexo, pode estar 10 ou 15 anos em investigação. É um bocadinho é muito duvidoso. É difícil de entender. No que eu posso esclarecer é que a interpretação da jurisprudência, portanto, a jurisprudência são decisões do Tribunal, não é do Ministério Público, é que os prazos de inquérito são ordenação, podem implicar responsabilidade disciplinar de quem não os cumpre no Ministério Público, mas não são perentórios. Muitos dos prazos, os dos advogados, eu penso que são todos perentórios. Portanto, se eu não praticar determinado ato no prazo com 3 dias acrescidos de multa, perco o direito de praticar o ato. Os prazos do Ministério Público e também do juiz, ia dizer infelizmente porque sou advogado, não são perentórios, ou raramente o são, e não estão, neste caso de inquérito, culminados com nulidade ou ultrapassar do prazo. Diferentemente seria quando alguém está preso preventivamente, há um prazo, e ultrapassado esse prazo, há uma nulidade invocável e a pessoa, de facto, tem que ser libertada. Portanto, é estranho para as pessoas normais que estes processos se possam arrastar.
Este processo em si, como estavam a dizer, tem um prazo indicado de 3 meses após a chegada da última carta rogatória para concluir o processo, teoricamente, com uma acusação ou com um despacho de arquivamento. E penso que nessa altura, não sei se em outubro, porque já estamos no final de julho, se saberá se virá de facto o tal despacho que todos aguardamos, a acusação ou o arquivamento. É estranho, dizia, é estranho, mas não é exclusivo do processo. Não, acontecem centenas de processos, sempre aconteceu. Com esta complexidade. E outra coisa que posso acrescentar é o Ministério Público podia proferir neste momento um despacho de arquivamento que ficava a aguardar a melhor prova e, portanto, o processo seria reaberto. Não tem consequências nenhumas, portanto. Miquel, pelo que tens escrito e pelo que sabes deste caso, parece possível que haja uma decisão pelo arquivamento? Bom, eu não quero estar a fazer prognósticos, mas não, eu acho nada indica que é improvável. Eu diria que é o mais provável é que haja um despacho de acusação. Tendo em conta, enfim, se fosse para arquivar, diz o bom senso, não é? Provavelmente já teriam arquivado, porque, enfim, é verdade que o Ministério Público tem estado sob muita pressão mediática, pública, para terminar este inquérito de crime, mais do que em relação a qualquer outro inquérito de crime. E realmente há outros exemplos. O processo Monte Branco, que é um processo também bastante complexo, é mais velho, mais antigo do que este. É um processo que foi aberto em 2012. Há outros processos, até anteriores a 2012, que continuam abertos. Alguns casos decorrentes da Operação Furacão, mas outros, por acaso, esses são todos dirigidos pelo mesmo procurador. Mas há outros de outros procuradores, portanto, dentro do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e noutros departamentos, noutros departamentos do Ministério Público, é normal que no caso dos processos que decorrem no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, a situação aconteça mais vezes, ou seja, é normal isso acontecer porque vão lá parar os casos mais complexos, normalmente aqueles que envolvem fluxos financeiros internacionais, que passam por várias jurisdições, com pedidos de acesso a contas bancárias, etc, etc, etc. Portanto, mas eu diria que é normal o despacho de acusação. Luís, tu deste esta semana a notícia, na quarta-feira, no Jornal da Noite, de que havia 2 novos arguidos e agora ligados ao TGV, enfim, que nunca chegou a existir, mas que ainda teve um primeiro concurso e uma adjudicação de obra que depois, enfim, acabou por ser revertida já durante o governo Pedro Passos Coelho. Surpreendeu-te esta nova, é uma nova linha na tua opinião, uma nova linha de investigação? É um seguimento do que já existia? É o quê? Não é uma nova linha de investigação, porque este foi, se bem se recordam, o início deste processo foram as suspeitas relacionadas com o Grupo Lena. O que se pensava era que esta fase já estava, este bloco, este episódio sobre o Grupo Lena já estava terminado, já estava concluído até para uma fase de acusação e agora percebemos que há aqui novos desenvolvimentos e que os procuradores continuaram a investigação relativamente ao Grupo Lena, relativamente a vários concursos e o concurso do TGV foi um deles. E agora percebemos que foram ouvidas várias pessoas e que 2 delas foram constituídas arguidas. Portanto, temos um regresso a uma fase inicial que pensava já estar adormecida. A defesa de José Sócrates dizia até que muitas vezes que primeiro foi o Grupo Lena e deixaram cair o Grupo Lena, depois foi o Valdelobo e deixaram cair o Valdelobo, depois foi a PT. E agora percebemos que não, que está lá, continua a ser tudo investigado, que todos esses dossiês continuam lá. Alguns, pelo que sei, a parte de Valdelobo já estará mais ou menos concluída e a acusação estará já próximo do fim. Agora percebemos que a parte das alegadas luvas vindas do Grupo Lena ainda foi preciso recolher os contratos, perceber o que é que foi feito naqueles contratos e portanto, continuar com essa parte da investigação. Dr. João, apesar disto tudo, continua a defender que todos estes caminhos fragilizam esta investigação?
Apesar do que o Luís estava aqui a dizer que as peças... Então começam a encaixar. Isto são a encaixar desde o primeiro dia. Estão encaixadas que até prenderam um cidadão deste país. Ou se recordarem, quando prenderam, foi o Grupo Lena. Nunca ninguém, nessa altura não se falava de outras sofisticações, não se falava da PT, não se falava do Valdo Lobo. De repente, era o Grupo Lena. No princípio era o Grupo Lena. Aquilo não deu nada. Depois vieram com o Valdo Lobo. O Valdo Lobo é uma coisa caricata. Mas o que é isso não deu nada? Quando o Dr. João Araújo diz que não deu nada. Não deu nada porque não chegou sequer a ter um início de coisa alguma. Ou seja, eu não gostaria de iniciar, de entrar pelos caminhos do que se diz e do que não se diz. Mas Não, só para as pessoas em casa perceberem... o que se dizia, quando prenderam o Sr. Engenheiro José Sócrates, dizia-se que ele tinha sido... dizia-se, nem sequer se dizia, insinuava-se vagamente, aquilo era uma salsada que ninguém se entendia, mas dizia-se que o Sr. Engenheiro tinha sido corrompido porque o Grupo Lena tinha, a troco de contratos, chamavam-lhe uma coisa esquisitíssima, que não existe, aliás, que são os contratos de adjudicação para o Grupo Lena. E falava-se então em 200 milhões de euros. Isso, claro, que isso nem sequer foi investigado. A verdade verdadeinha, é que nem sequer foi investigado. O Ministério Público acreditava tanto nisso que nem sequer investigou. Agora parece que foram buscar os contratos. O princípio de tudo, que eram os contratos, os tais contratos de adjudicação, isso nunca viram. Ninguém. No entanto, prenderam uma pessoa. Prenderam um cidadão. Não importa agora se foi um primeiro-ministro. O que significa é que prenderam. E quando o Estado prende um cidadão, mesmo que isso dê muito prazer a todo um conjunto de pessoas, há um problema muito sério. A qual conjunto de pessoas é que dá para dizer? Olha, toda a gente que bateu palmas e que se divertiu e que Mas está a falar de quem? De política? Política, certos jornalistas, pessoas em geral. Não leva mal, mas estou a dizer que a satisfação da população nunca justificou a violação dos direitos individuais. A meu ver. Agora, mas eu estava-lhe a dizer, prenderam um cidadão. O senhor professor Rebelo de Sousa, antes de ser Presidente da República, tinha umas prédicas dominicais na televisão católica cristã. Agora não sei se Já não é muito católica. Na TV, já não é E disse da igreja. uma coisa que eu achei importante ele ter dito. Porque também é o que eu penso. Ou pensava que há muitos anos que é 3. Temos que dar o benefício da dúvida à investigação. Nessa altura, o comentador em causa observava o que tinha aparecido e concluía aquilo que eu também concluía, que ali não havia nada. Mas que tínhamos que dar o benefício da dúvida. E assim, de dúvida em dúvida, chegámos a este ponto. Porque, na realidade, quando se prende um cidadão, o benefício da dúvida, o que se inverte é o ónus da prova, ou melhor, ou se intensifica, é a obrigação de provar do Ministério Público. Sim. O Ministério Público passa a estar sob suspeita. Por privar... Sob pressão. Não é suspeita é exagerado. É suspeita, é. Porque Ricardo, se alguém é preso... Sim. Sem estar tem que haver uma razão para isso. Sem estar condenado. Sim, preventivamente. Isso é uma violência. Sim. Em qualquer circunstância. Portanto, quem se mete passa a estar pressionado, o Ministério Público passa a estar sob suspeita de ter feito mal. Porque existe uma presunção que bate todas, que é a presunção de inocência. E entre as duas presunções, a presunção de culpa que não existe e a presunção de inocência que existe, está constitucionalmente e civilizado. Sim, está garantida. Está garantida. Existe. Está... Agora, perante isto, com este charivari que se faz há 4 anos, com arguídos
a aparecerem, a surgirem todos os buracos que existem. Isto faz lembrar Nova Iorque, salvo seja, em 1929, caíam banqueiros no telhado. Agora parece que caem arguídos. Não é. Já vai em quase 30, não é? Não sei, eu já lhes perdi a conta. Já passa aos 30. 33. E depois montou-se um estendal de papel que é indecifrável, que é injulgável. Aquele processo tornou-se indefensável e injulgável. São 89 dossiês, não é? Eu tenho 89, mas sei que há mais. Porque o Ministério Público, embora seja obrigado a fornecer-nos os dossiês à medida que vão sendo fechados, vai gerindo a distribuição para evitar que nós exerçamos a nossa função de defesa. Eu tenho 89 dossiês no meu computador. 89. Parece-me. E o último é de fevereiro deste ano. Nós estamos em julho. 5 meses. 5 meses. 5 meses às escondidas. 5 meses às escondidas. Agora, falarem das garantias de defesa, falarem de um processo justo, um processo limpo, é uma brincadeira. Martim Menezes, queria perguntar duas questões que têm a ver na sequência que disse o João Araújo. Uma é se a situação de ter havido uma prisão preventiva, neste caso que não há em todos, como é óbvio, altera ou de alguma forma condiciona a questão do prazo, não é? No sentido em que, tendo havido uma prisão preventiva, não é exatamente a mesma coisa do que um caso que está em investigação, que pode ser até arquivado e depois reaberto, é diferente, não é? Se isso é diferente ou não. E segundo, se de alguma forma, quando estes casos vão ficando cada vez mais, e depois a segunda questão é, que muita gente pergunta seguramente, é porque é que quando os casos ficam muito complexos não é melhor o Ministério Público sair de certidões e eventualmente investigá-los à parte e fechar os casos e os vai alargando? Ricardo, eu acho a primeira questão é simples, a segunda é interessante, eu acho que se tem que explicar de facto. Em relação à primeira questão da prisão preventiva, evidentemente qualquer pessoa só é presa preventivamente se houver indícios, digamos, robustos contra essa pessoa da prática de determinado crime que tem que ter, um ou mais crimes, que têm que ter uma moldura penal já exigente. Os prazos passam a ser considerados urgentes dentro do processo. Há um prazo em que, se não é produzida a acusação, a pessoa tem que ser libertada, que foi por isso, penso eu, que acabou o engenheiro José Sócrates por ser libertado, e, portanto, dentro de, concordo, acho que todos nós concordamos que há uma violência, qualquer cidadão estar preso preventivamente, teoricamente haveria indícios confirmados pelo juiz de instrução e penso que por tribunais também de recurso que confirmaram que esses indícios existiriam e portanto, por aí logo se verá, mas é a garantia que temos do sistema funcionar. A segunda questão que eu acho muito importante tem que ver com a dimensão do processo. Este processo, segundo eu li, tem já 93 volumes. É um processo que eu acho praticamente impossível de fazer a defesa. Portanto, quando o Dr. João Araújo estava a dizer que o engenheiro José Sócrates, talvez não nestas palavras, dificilmente terá, como os outros arguidos, direito a um processo justo, a uma defesa justa, eu tenho alguma experiência de outros processos gigantescos, como a Face Oculta, mesmo a Casa Pia, que não era tão grande, e é praticamente impossível fazer a defesa com 30 e tal arguidos, se não houver mais, com 90 e tal volumes, com provavelmente 600 e tal testemunhas para ouvir. Portanto, não há maneira de pagar uma defesa destas e não há maneira de o Dr. João Araújo, por brilhante advogado que seja, terá ir numa fase, havendo acusação, que eu penso que haverá, e a seguinte, tendo a possibilidade de abrir instrução, tem 20 dias prorrogáveis por mais de 30, dada a especial complexidade do caso, para fazer o seu primeiro contraditório. É impossível, diz, não sei se será verdade, que a acusação terá mais de 2.000 páginas, portanto, ler 2.000 páginas, ler tudo o que está no processo, escrever uma abertura de instrução em 50 dias, eu acho bastante complicado. E isto leva-nos à tal questão de se não seria preferível, e veremos depois o que diz a lei, que à medida que houvesse
digamos, temas que estivessem consolidados o suficiente, se não seria possível, possível seria e preferível também seria que fossem autonomizados nas ditas certidões. Até agora isso não aconteceu, não significa que não vá acontecer, mas eu entenderia preferível que houvesse, não sei se esta parte que dizem de Mota-Engil, TGV, se for avançar, deveria de facto ser autonomizado. As questões que têm a ver com o Grupo Espírito Santo, que ganharam uma dimensão muito grande a partir de fevereiro, não sei se deveriam ser autonomizados, mas sei que têm tanta prova, que o Dr. terá que ler, que não sei se já leu, que torna praticamente impossível, se houver uma acusação em outubro, como é que o Dr. João Araújo vai fazer uma abertura de instrução em 50 dias. Depois há outras questões que de facto está previsto na lei, que o arguido pode pedir a separação do processo, mas são vários arguidos e os conceitos são tão em abertos, se o Tribunal achar que há apenas razões para isso, não sei se o Dr. João Araújo ou os outros advogados quiserem pedir a separação, se isso vai acontecer e quando é que o deveriam pedir. Com a acusação já preferida, é muito arriscado estar a pedir a separação, não sabemos se isso vai ser concedido ou não e é preciso escrever as defesas. Portanto, eu acho que é praticamente impossível fazer uma defesa ampla e justa. Isto poderá trazer problemas não só em sede constitucional, provavelmente vai ser alegado, como em sede do Tribunal da Comunidade Europeia também, que é um princípio basilar que as pessoas têm direito a uma defesa justa, a um processo fair, com equidade. Sim. E vai ser complicado preencher estes conceitos à medida que nós vemos cada vez mais juntar linhas de investigação que tornam impossível fazer a defesa neste processo. Miquel, o que é que nos diz da atuação da Justiça perante isto que o Martim Menezes estava aqui a dizer? Porque isto, a pretexto de encontrar a prova definitiva, depois nunca se para. E o que sabemos é que estes megaprocessos são bem conhecidos por parte de Rosário Teixeira. Como é que se resolve isto? O que é que se devia fazer? Era possível ter extraído certidões? É um procurador que tem alguma fama de ter dificuldade em fechar processos. Porque, na verdade, tem tido essa experiência. Houve um colega dele que dizia a um jornal que ele é um excelente investigador, mas um mau acusador. Pois é, ele, na verdade, tem estado envolvido com processos complexos. Aliás, eu julgo que ele é uma figura importante numa certa viragem do próprio Departamento Central e deste Departamento Central, que na verdade é uma equipa especial formada pela Procuradoria-Geral da República para estes casos muito complexos e, na verdade, ele tem sido o exemplo de como os casos podem se tornar complexos. Eu acho que, na verdade, tirando as questões destes arguidos e enfim, público, e acho que é interessante que aprenda com este processo, porque é óbvio que faria sentido, visto de fora, que a investigação fosse partida, fosse separada. Há aqui 3 casos enormes. O que é que diz isso? Quais são os 3 casos? Tu dizes o que é o TGV? Não, é o Lena. É o Grupo Lena, é o caso que tem a ver com o Grupo Lena, o caso que tem a ver com o resort de luxo no Algarve, Val do Lobo, e é o caso que tem a ver com o Grupo Espírito Santo. São casos muito complexos. E nós vemos... O Sr. João Araújo está com vontade. Não, nós vemos que quando são constituídos... O Dr. Martim Menezes e já arranjou mais um. Não, eu com base no que saiu esta semana, que falaram na Mota-Engil, eu digo-lhe que não faço ideia do que há. Já temos outro. Temos a Mota-Engil. Soares da Costa que faz parte do... O Soares da Costa também. Por amor de Deus. Não, é um isto consórcio. Isto não é um processo, é uma lista telefónica. Teria que ver com o TGV. Por amor de Deus. Mas só para concluir o raciocínio, se é verdade que estão a ser constituídos arguidos nesta altura, relacionados com essa parte, esse dossiê que tem a ver com o Grupo Lena, significa que ao longo destes anos tem sido complicado fechar essa história, não é? Porque nós tínhamos... Este é um caso curioso porque começou muito com a história dos alegados subornos ou proventos que o engenheiro José Sócrates teria recebido
E depois fez-se a história ao contrário. O Ministério Público tem feito a história ao contrário, que é a construção das contrapartidas que terão sido dadas em troca desses. Mas diz-me só uma coisa, dinheiro. Miguel, mas se o que está aqui em causa, ou um dos crimes que está aqui em causa, é corrupção, não é normal que estes processos demorem muito tempo? Sobretudo com esta capilaridade que existe neste... Bernardo, o que eu digo é, o Ministério Público tem de tirar uma lição. Porquê? Porque o Ministério Público em Portugal, e mesmo este Departamento Central, não está preparado. Não está preparado. Não tem condições para fazer investigações deste género. Agora tenham uma equipa já grande de procuradores e tem a autoridade tributária. A autoridade tributária. Tem há quanto tempo? Ou seja, quantas pessoas é que estavam envolvidas na investigação, por exemplo, pergunta, deve ser um exercício interessante de fazer, quando o engenheiro José Sócrates foi detido e preso? E quantas é que elas têm? Agora nós sabemos que, de facto, existem uma série de procuradores, já há algum tempo, porque parece-me que ajudou para isso a pressão pública e mediática feita sobre o Ministério Público, no sentido de o processo ser concluído. E, por outro lado, porque o processo também viveu uma série de surpresas. Nós, em 2014, nessa altura, em final de 2014, quer dizer, o Ministério Público não fazia ideia, olhando para trás, é claro, que havia essa história, que poderia haver uma relação de corrupção com a Portugal Telecom, ou com o Grupo Espírito Santo, que o dinheiro viria originalmente do Grupo Espírito Santo. E achas que se retirassem certidões, só para terminar, se retirassem certidões deste processo, o processo perdia força? Ou seja, mantém-se este processo volumoso olhando de fora, não para concordo ter com mais atenção mediática, para parecer maior, com muitos arguidos? Olhando de fora não concordo com isso. Há um processo que é o processo face oculta. O processo face oculta do ponto de vista dos prazos é um processo, eu diria, muito interessante, porque eu acho que, na verdade, foi cumprindo os prazos, inclusive porque havia preços preventivos e, de facto, a acusação saiu a tempo de os manter-nos em prisão preventiva depois da acusação. Só do processo do sucateiro. Do sucateiro, sim. Que era um processo também de corrupção, enfim. Esse processo é interessante porque esse processo deu origem à extração de certidões. Ou seja, havia várias correntes, ou seja, várias pistas dentro pistas relacionadas com a corrupção dentro desse processo, que elas foram sendo separadas. Portanto, houve filhos desse processo à oculta que tiveram depois o seu curso autónomo, digamos assim. Eu penso... Deixem-me dizer um par de coisas. Em primeiro lugar, Dr. Martim Menezes, há coisas que não estão... Para já o prazo, no caso, nem sequer eram 27 meses, porque houve um preso. Mas não vamos agora... A partir do momento em que há um preço preventivo, o prazo passa a ser mais curto. Passa a ser mais curto, claro. Não, 27 meses é o inquérito. Quando eu falei de 27 meses, falei do inquérito mais de metade por causa da carta regulatória. Mas não vamos... No caso vertente eram 18 meses e não 27. Mas enfim, não interessa agora, porque isso já passou. Com metade. Agora, como o tempo aqui passa muito depressa, eu gostava de deixar centrada alguma questão. Não é verdade que não haja acórdãos a confirmar a natureza perentória do prazo de encerramento de inquérito. Posso depois dar, agora não lhe dou. Depois queria também esclarecer aqui um ponto. Quando eu digo indefensável, o problema não está se o Dr. João Araújo consegue ou não consegue escrever. Ou se o Sr. Engenheiro consegue ou não consegue pagar ao Dr. João Araújo, ou essas peculiaridades finas que não me interessam para aqui, não me interessam especialmente. O que eu digo é uma coisa diferente e mais profunda. É que este acumular de papel e de, como é que se chama? Terabytes. Que é um dos mistérios que eu hei de decifrar. Há megas, há gigas e há teras. Mas é uma progressão geométrica. Portanto, de dimensão de dados. De informação. Não é por acaso. É mesmo para isto. É para construir um processo inextrincável que ninguém possa defender. Mas pior do que isso, ou tão mal como isso, que nenhum juiz pode julgar. Não é possíem. Mas com que objetivo? Só com o objetivo de não haver julgamento. Com o objetivo de não haver julgamento, de haver condenações sem julgamento.
como está hoje a justiça, eu não sei se o doutor Martim Menezes é da minha opinião, como está hoje a justiça, como está hoje a relação entre os juízes e o Ministério Público, os juízes estão como o outro, dão-lhe o benefício da dúvida. Alguém acha que 3 juízes se vão ocupar de ler os tais terabytes, de ler os 90 e não sei quantos volumes, para fazer um julgamento justo e equitativo? Para fazer acompanhar, para seguir um processo destes? É preferível dar o benefício da dúvida, acreditar no Ministério Público, condenar como ele pede. Isto é, eu se pudesse fazer isto, fazia também das minhas ações, criava uma montanha e agora acreditem em mim. Até porque, antigamente, e antigamente não é há tantos anos como isso tudo, eu sou velho, mas não tanto, antes da última brilhante reforma da senhora ministra Paula Teixeira da Cruz, ao menos as provas tinham que ser examinadas em julgamento. E o juiz tinha que fundamentar na prova examinada em julgamento as suas decisões. Agora nem é preciso isso. Basta uma referência genérica à prova dos autos. Prova a dos autos. E temos o embrulho despachado. Mas isso é tudo porquê, Dr. João Araújo? Porque Sócrates? Porque o engenheiro Sócrates foi primeiro-ministro? Não, também é, mas não é isso que está aqui em causa. É que a justiça penal em Portugal tornou-se uma selvageria. À força de... Isto não tem a ver com o engenheiro Sócrates, também tem a ver porque ele era primeiro-ministro quando algumas destas normas foram feitas. Sim. Mas é a brutalidade da supressão dos direitos individuais, é a vontade de condenar a toda a prova, a condenar a qualquer custo. Há pouco dizia o Ministério Público não tem condições. O que o Ministério Público não tem condições é de fazer o milagre das rosas, que é um processo em que até agora, isto eu digo com toda a tranquilidade, porque é verdade, até agora, ao Sr. engenheiro Sócrates foram indicados 3 factos. 3 factos. 3? 3. Só eu, se calhar, lembro-me de mais, mas diga lá com os seus 3. Bem, se lembra de mais, então é um gênio. Porque eu não me lembro. Eu conheço os 90 volumes razoavelmente, mas não me lembro de mais do que 3 factos. Então diga lá quais são os 3 factos. Bem, isso não lhe vou dizer. Mas eu gostava de ouvir, eu sou capaz de dizer quais são. Mas 3 factos. 3 factos no sentido que nós damos à palavra, não Sim. é? Assassinou, isso é um facto. Ou foi corrompida, outro facto. Isso não é nada. Para nós não é nada. Aliás, ainda hoje passei os olhos por um artigo do Miquel Pereira, que é um sacrifício que raramente me permito, mas ele fazia um apanhado... Amanhã tem mais, provavelmente. Fazia um apanhado glorioso dos 4 anos da Operação Marquês. E é um facto, aqui está um facto, que ele corroborará, e este me interessa, que os factos que conduziram à prisão do Sr. engenheiro Sócrates, nenhum deles sobreviveu. Não é? Isso. Luís, quando nós falamos aqui muito da questão das cartas rogatórias, estamos à espera de uma carta rogatória. É uma coisa assim tão relevante para o processo, o que estamos à espera ou não? Para o Ministério Público parece que sim, por isso é que está à espera desta última carta rogatória, ao que parece só falta uma, se depois não forem pedidas as outras, e parece ser um seguimento de uma investigação que estava a ser feita e, portanto, vai sendo sempre preciso pedir mais elementos. Os elementos que vêm da Suíça, não é? Cada vez que vêm alguns elementos, são analisados esses elementos, normalmente elementos bancários, e isso depois dá novamente origem a outras interrogações. Para onde é que vai este dinheiro? De onde é que veio este dinheiro? E é preciso sempre fazer o follow the money. E normalmente, neste caso até houve, o advogado na Suíça de Henrique Granadeiro tentou impedir a resposta das autoridades suíças. E perdeu.
E isso, mas faz sentido do ponto de vista do processo, este tipo de que se espera sempre pelas respostas às cartas rogatórias? A questão aqui era, como se estava a discutir, se era lógico fazer o desmembramento do processo, como por exemplo acontece no Brasil, com o caso Lava Jato, que deu origem a dezenas de processos. Agora recentemente vimos o caso do ex-presidente Lula da Silva, que foi condenado num dos processos do processo Lava Jato, do caso, do apartamento. que é o grande caso Lava Jato, que depois deu origem a diversos processos. No Brasil fizeram isso, cá raramente se faz, mas eu recordo-me, por exemplo, no caso BPN, que também foi julgado e que era um monstro também e que acabou com condenações, mas o caso BPN também deu origem a outros processos. O problema depois é saber se alguns factos que vão ser levados a um julgamento podem colidir com outros de um outro julgamento e então a defesa alegar que o arguido não pode ser julgado duas vezes pelos mesmos factos. E isso foi o que, por exemplo, fez a defesa de Oliveira Costa, que tentou impedir a leitura do acórdão, precisamente porque tinha um recurso ainda à espera de saber se, num outro processo, os factos que iam ser julgados lá eram iguais ao que estavam a ser julgados no processo principal. É uma escolha que nós não percebemos muito bem porque é que isto acontece assim, porque é que tentam fazer este puzzle gigante e não dividi-lo nestas... Por exemplo, o caso na parte do GES e da PT, isto parece muito mais relacionado com a investigação do universo GES do que com este caso do José Sócrates. Mas aqui optou-se por juntar tudo. É que sabe, é na nossa tradição, e é uma boa tradição, não há, a regra é a unidade do julgamento. Porque senão estamos permanentemente a perseguir cidadãos sem fim. E essa solução de separar processos é uma maneira ótima de manter cidadãos sob suspeita. Agora, o processo A acabou... Então, mas se por um lado se não se separa, cria-se um monstro. Não se separa, persegue-se as pessoas... foi o que disse na sua resposta anterior. Sim. Se separa, persegue-se as pessoas indefinidamente, assim não temos nem uma coisa nem outra. É isso que a senhora Procuradora-Geral eventualmente quereria dizer. Não é bem isso que ela disse. Ela falou mais uma questão de intendência do que propriamente de gestão processual. Para fazer um processo que possa ser julgado. É um processo que possa ser julgado. Deixe-me ouvir aqui o Dr. Martim Menezes sobre outra questão e referindo-me exatamente a esta gestão que falava o Dr. João Araújo, esta gestão da investigação, onde acontecem depois, quase diariamente, muitas fugas de informação para os jornais, para as televisões. Qual é que é a sua opinião sobre isto? Isto, obviamente, que mantém aqui um manto de suspeitas. Eu acho que os processos, hoje em dia, já há mais tempo... E mexe com a presunção de inocência, por exemplo? Isto também gostava de falar nessa parte, porque explicar um bocadinho o que é o Instituto da Presunção de Inocência. Mas, em relação a este tipo de processos, todos eles têm uma gestão pública ou política e parece-me que é feita pela acusação, pela defesa e o que nós vemos é que isso acontece. Portanto, não há muito a discutir, seja por conferências de imprensa, seja por factos que vão chegando à comunicação social. Portanto, não há dúvida nenhuma, não vou discutir se o crime se verifica ou não o crime de violação do segredo de justiça, mas matéria que está nos autos chega de facto à praça pública. E há uma gestão que tanto a acusação como a defesa, não pessoalizando neste caso, fazem nos principais processos. Depois, em relação ao Instituto da Presunção de Inocência, eu tenho um entendimento que é meu, não é de mais ninguém, que ele é válido dentro do processo. Portanto, dentro do processo, as pessoas que trabalham dentro do processo têm que presumir que todas aquelas pessoas, neste caso nem sequer acusadas estão, se presumem inocentes e mesmo que estivessem acusadas e até transitem julgado, o que nos diz a Constituição e o Código de Processo Penal é que elas se presumem inocentes. Diferentemente, me parece que é as pessoas que não precisam de ser parte dos processos formarem a sua opinião
e ser apenas uma opinião. E, portanto, as pessoas sabem hoje em dia que dentro do processo vincula a presunção de inocência qualquer daquelas pessoas que presumem inocência, mas com os factos que vão sendo relatados, e estes ainda estão em inquérito, a coberto de segredo de justiça, mas em breve, com acusação, se houver, deixam de o estar, evidentemente as pessoas vão formar a sua convicção, umas num sentido e outras no outro. E, portanto, às vezes diz, não, isto é presunção de inocência, tudo bem, é um instituto sagrado, funciona dentro do processo. Fora do processo, nós temos que entender que as pessoas formam a sua convicção. Está a dizer aí que há muita gente que já não presume o engenheiro José Sócrates como inocente. Não sei, acho que as pessoas, qualquer pessoa de bem, tem que presumir que o engenheiro José Sócrates é inocente até trânsito em julgado. Agora, não podemos impedir que as pessoas formem opinião ou questionem isto ou aquilo que é público ou que passará a ser oficialmente público se houver acusação. Portanto, acho que é preciso também entender o que é a presunção de inocência e para que é que ela existe. E o Ministério Público, com essas fugas de informação, não contribui para essa formação eu acho que o Ministério Público, e não só nesse processo, noutros, há uma gestão pública dos processos, pública e às vezes política. E, portanto, às vezes é entendido mal, a meu ver, ou infelizmente, não é, que alguma informação circulando cá fora permita fazer coisas mais complicadas ou ter apoios que de outra forma se calhar não se entenderiam. Miquel, este processo desde o início que tem 3, enfim, crimes, enfim, que pairam sobre ele, ou enfim, que estão lá escritos, de fraude fiscal, de branqueamento de capitais e de corrupção. É a questão da corrupção que atrasa este processo e que o torna mais complexo, ou não? Em relação ao engenheiro José Sócrates, não havendo crime de corrupção, não existe crime de fraude fiscal nem branqueamento de capitais. Portanto, do ponto de vista do... Como assim? Pode haver casos, por exemplo, não quero estar a fazer comparações, mas no caso, por exemplo, de Isaltino Moraes, houve fraude fiscal e branqueamento de capitais sem ter havido corrupção. São crimes diferentes. É verdade. Eu julgo que ele foi, não quero estar a errar, eu julgo que ele foi condenado na primeira instância por corrupção e depois... Sim, mas depois não foi, e portanto ficou só com a condenação de fraude fiscal e branqueamento de Foi um capitais. caso muito original, porque foi condenado à prisão efetiva com crime de fraude fiscal, que não sei se é muito comum ou não. Mas pode existir. Mas eu acho que não é. Não, eu digo isso, enfim, se calhar pode haver entendimentos sobre o usufruto, enfim, de recursos financeiros em relação fornecidos pelo amigo que também é erguido, o engenheiro Carlos Santos Silva, mas eu diria, do grosso modo, estamos a falar de um bolo de 23 milhões de euros que o Ministério Público acredita que, apesar de estarem em contas de Carlos Santos Silva, que eram, na verdade, do engenheiro José Sócrates, por via de crimes de corrupção. E, portanto, se não se provarem esses crimes de corrupção, não se consegue provar que aquele dinheiro era do engenheiro José Sócrates. Não é? Portanto, eu julgo que realmente, neste processo, está em causa provar que, de facto, o engenheiro José Sócrates foi corrompido. Para ter um despacho de acusação em que ele seja acusado. Pronto. E concordas com a ideia que o Dr. João Juros dizia de que as razões que levaram à prisão preventiva de José Sócrates já foram ultrapassados? Os 3 factos que levaram à detenção. Os 3 factos que os factos que levaram à detenção do José Sócrates há pouco caíram. O que eu acho em relação à prisão, em relação ao momento da prisão, porque enfim, os factos relacionados com o Grupo Lena não caíram. Não sei se esse é um dos factos. Não se puseram, foi de pé. Temos 3 minutos para acabar. Dr. João Nunes quer dizer alguma coisa? Facto, olhando para trás, em relação só à questão da prisão preventiva, olhando para trás, é difícil entender a prisão preventiva do engenheiro José Sócrates. Isso é difícil de entender 4 anos depois do início. Porque, na verdade, enfim, é difícil de entender que as circunstâncias e, eu julgo que em termos dos riscos que estavam em causa, é difícil de entender, por exemplo, o risco de fuga. É difícil de entender que o engenheiro José Sócrates de facto fosse fugir, tendo em conta o perfil dele. Ele não mudou de perfil. Na altura já era impossível considerar que aquilo foi alguma coisa menos que uma violência e uma ilegalidade. Portanto, não é agora que se sabe. Em todo o caso, o artigo a que eu me refiro, o artigo do Miquel, é muito elucidativo sobre isso. Eu tenho Fui eu que escrevi.
Sim, sim. É muito elucidativo quanto à falta de senso de tudo isto. Porque o que nós temos é um par de factos. Os 3 factos não me refiro a 21 de novembro de 2014. A 21 de novembro de 2014, nenhum. Depois é que passou a haver umas coisas espantosas, como a história de Valdelobo e outras coisas. Isso. Há 3 factos em todo o processo. 3. Para fechar, Dr. João Luz. Pois, para fechar era bom. Agora, Não, para fechar o programa. os factos que há é que foi iniciada a perseguição criminal de um cidadão sem factos, como o meu colega Miquel Pereira bem justificou, que significou para o prender, para o manter preso, significou para isso. Foi um processo destinado a prender um cidadão, a mantê-lo preso, a enxovalhá-lo, a permitir que o enxovalhassem. Oh, doutor, isso é uma teoria da conspiração. É uma conspiração, é que não é uma teoria. Não é? É uma conspiração. Porque está a pôr nesse saco da teoria da conspiração muita gente que faz Só parte assim é que das vale a pena estruturas. conspirar. Então, uma conspiração a 2 queria? Não foi uma É conspiração muita a gente 2. envolvida então Vamos ter nessa que fechar. conspiração. Dr. João Luz, vamos ter que fechar, vamos ter que ir para a primeira página do Expresso, porque o nosso tempo, infelizmente, já terminou. E amanhã, na manchete, trazemos